Vamos E dar aí, Aninha? seguimento agora para falar sobre aquele assunto que a gente comentou aqui no comecinho do Bora Brasil de hoje, que é a ocupação de leitos da rede particular. A gente vai falar sobre um levantamento que foi feito pelo Sindicato dos Hospitais Privados aqui de São Paulo, indicando que 81% desses locais, né, já estão com ocupação de leitos de UTI que varia de 80% a 100%. É preocupante. A gente está em contato com o Francisco Balestrin, que é presidente do Sindicato dos Hospitais Particulares aqui de São Paulo. Francisco, bem-vindo ao Bora Brasil, boa tarde. Oi, Francisco, seja bem-vindo mesmo ao nosso programa, é um prazer enorme te receber aqui. Agora há pouco eu falei do Hospital Albert Einstein, só para ilustrar esse papo que teremos agora. Um dos exemplos, 104% de ocupação, ou seja, tem fila de espera. Então, quando o nosso ouvinte ouve falar de hospital público, ele acaba se sugestionando de que o problema só está no hospital público. Distante disso, já estamos vendo aí problemas consideráveis na rede privada também, né, Francisco? Bem-vindo, viu? Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Você colocou a questão de uma forma correta. Esta pandemia que nós estamos enfrentando, ela, no sentido de atingir todas as classes e todas as categorias, ela é muito democrática, se é que a gente pode colocar isso. Ou seja, todo mundo, de alguma forma, está sendo sujeito, infelizmente, a esse novo pico que todos nós estamos enfrentando, e tanto os hospitais privados quanto os hospitais públicos, eles estão com suas ocupações já atingindo limites cada vez mais inimagináveis, quando a gente percebe e olha exatamente do ponto de vista coletivo, como você colocou aí há bem pouco tempo atrás. É claro que os hospitais de São Paulo, que são referência, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o HCOR, são instituições que recebem não só os pacientes aqui de São Paulo, mas por serem de referências, eles recebem também os pacientes que vêm do Brasil como um todo, né? E do estado de São Paulo como um todo. Então, esta pressão por demanda nessas instituições é muito maior, né? Mas, como vocês bem colocaram, as pesquisas que nós fazemos quinzenalmente, eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês isso há um mês atrás, elas indicam que isso é um fenômeno que está acontecendo no estado de São Paulo como um todo, né? Não chega a este nível de ocupação de 104%, que é até inusitado, né? Que significa que tem pacientes usando leitos extras, né? Você vai ter, como você bem colocou, 80% dos hospitais da amostra com uma ocupação acima de 80%, entre 80% e 100%. Então, esse é um número muito alto, né? E, Francisco, um dado do levantamento que vocês fizeram que me chamou muito a atenção foi esse daqui, de que mais da metade dos hospitais que vocês pesquisaram falam que não tem mais capacidade de ampliar leitos. Muitos conseguem fazer isso, remanejam ali, remanejam aqui e vão ampliando os leitos para a Covid. 2 semanas atrás, mais da metade tinha condição de manter os atendimentos de cirurgias e outros atendimentos eletivos. E agora 52% já estão cancelando. Vocês estão percebendo que esses hospitais estão passando por um estrangulamento mais rápido, mais severo do que no outro pico da pandemia que a gente conversou, inclusive aqui na rádio no ano passado? Pois isso é verdade. No ano passado, nós o que fizemos num determinado momento foi praticamente fechar os hospitais para o atendimento daquela chamada demanda não Covid, porque a gente queria dedicar, não conhecíamos claramente como é que ia ser essa demanda, o quanto que a gente ia ter de recurso necessário, então a gente fez com que os hospitais ficassem mais à disposição desses pacientes. O que se viu foi que todos aqueles pacientes que de alguma forma tinham outras patologias cardiológicas, neurológicas, necessidades de cirurgias oncológicas e ortopédicas, ficaram em casa, né? Ou por medo de contraírem Covid ao irem no hospital, ou porque foram recomendados, os próprios hospitais cancelaram. Com o tempo a gente conseguiu definir fluxos bem distintos do paciente Covid e do paciente não Covid, e conseguimos também melhorar muito a nossa eficiência no atendimento dos pacientes Covid, o que fez com que, mais próximo do final do ano, a gente tivesse conseguido equilibrar e, consequentemente, mantivemos os dois fluxos
adequados. O que se está vendo agora é exatamente uma repetição daquilo que aconteceu no início da pandemia o ano passado, agravada pelo fato de que tudo aquilo que nós aprendemos continua em aprendizado, mas significa que nós estamos tendo uma pressão muito maior de leitos de Covid. Então, como você mesmo colocou, na última pesquisa nossa, praticamente 70% dos hospitais tinham condição de aumentar os seus leitos de Covid, embora a demanda tivesse aumentado em 50%. Dessa vez, a demanda aumentou em 81%. E o que se vê é que praticamente 60% dos hospitais não conseguem mais aumentar a sua estrutura para atender pacientes com Covid. Isto significa que, por exemplo, você, se tiver uma área de atendimento de pacientes não Covid, uma UTI com 10 leitos, se você tiver pressão para colocar um paciente de Covid nesta UTI, é claro que ele será alocado nessa UTI. Mas, imediatamente, todos os outros leitos serão dedicados à Covid, porque você não pode misturar na mesma UTI, seja sob o ponto de vista de estrutura física, seja sob o ponto de vista de tecnologia, e até das pessoas que atendem, você não pode misturar esses dois fluxos. Ou seja, cada vez mais você vai ter a pressão dos pacientes Covid, e você vai desalojar, por assim dizer, os pacientes não Covid, podendo, num primeiro instante, ter um atendimento de Covid mais adequado, porque você vai dar estrutura, mas, de alguma forma, você vai estar, de novo, criando um constrangimento para os pacientes que não são Covid. Isso significa que nós vamos ter, de novo, como tivemos no final do ano passado, uma extravagante demanda de pacientes não Covid, onde cirurgias tiveram que ser feitas, nós tivemos excesso de pacientes oncológicos que não fizeram o seu tratamento, ou seja, há um cuidado todo grande e uma estrutura que precisa ser feita, ou seja, o que acontece hoje, de forma alguma, era esperado, ninguém queria que acontecesse, está acontecendo, as instituições vão ter que se preparar para isso, mas é um alarme muito grande. Doutor Francisco, nós sabemos que a rede pública ela reserva alguns leitos, uma quantidade considerável de leitos, nos hospitais da rede privada, em alguns hospitais privados. Essa reserva que está acontecendo agora, nessa nova onda, ela foi maior do que a reserva feita na onda passada ou não? Ou seria praticamente igual? Eu estou tentando fazer essa pergunta para tentar buscar alguma explicação para essa explosão de casos, para essa explosão de ocupação de leitos na rede privada também. Joel, eu não entendi completamente a sua pergunta. Tá. Assim, eu acho que teve uma interferência de som aí. Tá. Desculpe. Nós sabemos que a rede pública ela faz uma reserva importante de leitos na rede privada e paga por isso. Na primeira onda, nós vimos uma quantidade X de leitos reservada. E agora, é claro que essa reserva também aconteceu ou teve continuidade. Os leitos da rede pública hoje presentes na rede privada são em maior número agora nessa segunda onda em relação à primeira onda ou não? Ou é praticamente a mesma coisa? Assim, normalmente as instituições, por conta... É claro que cada instituição tinha uma perspectiva própria, né? Mas, de um modo geral, nós colocamos algo em torno de 40% dos nossos leitos à disposição dos pacientes Covid, os outros 60% dos pacientes não Covid. É claro que, apesar dessa disposição ter sido colocada, quando você fala, por exemplo, de estruturas como, por exemplo, o centro cirúrgico e o pronto-socorro, a questão é um pouco diferente. Por quê? Embora você tivesse, muitas vezes, o leito e as demandas, elas vêm para a UTI, ou do centro cirúrgico, ou dos pacientes que vêm do pronto-socorro. Quando o paciente, quando você começa a ter uma demanda muito grande dos pacientes de UTI, você precisa diminuir o número de pacientes que estão vindo do centro cirúrgico para que eles não ocupem leitos de UTI. Consequentemente, você tem que diminuir o número de cirurgias e, muitas vezes, até bloquear essas cirurgias. No pronto-socorro acontece a mesma coisa, porque as pessoas, quando são confrontadas com informações como essas, olha, está aumentando demais o número de pacientes Covid, os hospitais estão cheios de pacientes Covid,
com toda a razão. Muitas vezes as pessoas falam, bom, então eu vou esperar um pouco, eu não vou para o hospital, eu vou tentar me tratar aqui em casa mesmo, ou vou conversar com o meu médico. Então, essas demandas também diminuem. Então, apesar de nós mantermos, né, mais ou menos a mesma estrutura, 40%, 50%, se houver uma pressão muito grande dos pacientes de Covid, a gente vai ter que fazer esse balanço. Lembrando sempre que a gente tem alguns estrangulamentos. Primeiro, chamados materiais, os produtos, né? Se lembra que naquela primeira onda, a gente tinha, e se falava muito a respeito de respiradores. Era o assunto mais palpitante, era falar sobre respiradores. Agora, a questão dos respiradores, aparentemente está resolvida. O que começa a faltar agora? Aqueles produtos chamados EPIs, alguns materiais que são utilizados para o atendimento do paciente, alguns medicamentos, como, por exemplo, anestésicos, relaxantes musculares, que são utilizados principalmente quando o paciente ele está usando o ventilador, porque ele está entubado, ele precisa estar bem relaxado. E outra coisa também são os recursos humanos. Você não consegue ter gente que tenha tanta especialização e tanta condição de atuar nas terapias intensivas. Além do que, muitos dos nossos colegas no setor de saúde também ficam doentes. Isso acaba gerando uma falta de profissionais. Então, inclusive, o que eu ia te perguntar na sequência, Francisco, acho que vai de encontro a isso que o senhor estava falando agora, né? O governo fala em uma previsão de até 3 semanas para a gente esgotar os leitos da rede pública, se não der para conter a transmissão do vírus agora. Na rede privada, vocês também fazem esse cálculo com base nisso, nessa limitação de profissionais e limitação de equipamento também? Mesma forma, né? Então, se você for ver, tem um dado que não está aí nessa nossa pesquisa, mas que eu aprofundei um pouquinho antes de conversar com vocês. 53% dos hospitais dessa amostra, e essa amostra é uma amostra grande, são 80 hospitais, né? Então, você pega todo o estado de São Paulo. 53% desses hospitais, eles já estão com uma ocupação entre 90% e 100%. Isso significa que estão lotados. Ou seja, praticamente 40 hospitais dessa amostra de 80 estão lotados. Então é exatamente isso que você está colocando, quer dizer, o número está se aproximando do limite. Você viu que diminuiu muito a capacidade dos hospitais de melhorar a sua estrutura de leitos. Então o que vai acontecer, eu não sei dizer para você se em 2 semanas, 3 semanas ou em 4 semanas, porque cada região de São Paulo, vocês mesmos anunciaram um pouquinho antes, cada uma está num momento, né? Fase vermelha, fase laranja, fase amarela. Então, isso deve variar. Mas o indicativo é que nós precisamos controlar o aumento de pacientes. A vacina, ela está aí, entre outras coisas, do ponto de vista coletivo, para isso, né? Para fazer com que cada vez menos pessoas precisem ir aos hospitais. Claro. Agora, o temor nosso é não ter leito. Esse é o maior temor da população, pode ter certeza. Agora, a rede pública, Francisco, quando ela é pressionada, o governo acaba criando mais leitos, como, por exemplo, o hospital de campanha. Os hospitais particulares hoje aqui do estado de São Paulo têm condição de expandir leitos para que não falte leitos para a população? Tem essa capacidade técnica e financeira de expansão na rede privada? É claro que isso depende de uma intenção, né, do setor público e que os hospitais privados façam esse tipo de expansão. Primeiro porque a demanda do hospital privado, ela de alguma forma ela é condicionada por aqueles que de alguma forma têm os seus planos de saúde, têm a sua condição de ir nesses hospitais, que é uma demanda bem menor do que a demanda do setor público. Mais ou menos 25%, no estado de São Paulo, só para você ter ideia, algo em torno de 50% da população tem plano de saúde e 50% usam basicamente as instituições ligadas ao SUS. Então, acontece que também as pessoas que de um modo geral têm os seus planos de saúde, elas conseguem, né, se expor menos para a patologia. Então, teoricamente, você tem ainda algo, pelo menos 50%
da capacidade das instituições para crescer, mas é claro, isso vai depender da estrutura econômico-financeira de cada instituição. Eu diria para você que isso não seria uma norma no conjunto das instituições privadas aqui do estado de São Paulo. Tá, não tem uma regra para todo mundo, né? Há hospitais mais estruturados, com mais dinheiro, e hospitais, é claro, vivendo uma situação difícil a ponto talvez de impedir acréscimo de leitos, impedir um crescimento. Varia. A realidade é essa. Dr. Francisco Balestrin, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme te receber aqui. Espero contar com o senhor outras vezes aqui no Bora Brasil. Tá bem, doutor? Tá bom, amigos. Eu espero que numa próxima vez eu possa vir com melhores notícias do que essa. A gente também, doutor, tenha certeza. Isso. Acionaremos o senhor daqui a algumas semanas para darmos a notícia de que a ocupação diminuiu de forma considerável. Pode ter certeza. Eu acredito e vamos acreditar juntos nisso. Tomara. E fazer por onde também, né, doutor? Então. Não adianta ficar só acreditando sem fazer nada. Que a gente faça por onde. Não adianta pensamento mágico nesse momento. A gente tem que ser muito concreto, né? É isso. Parar de se encontrar, infelizmente, usar tudo aquilo que a gente puder fazer de distanciamento social, voltar, infelizmente. Não estou falando daquelas pessoas que, claro, tem que trabalhar no dia a dia, né? Sim. Seria até uma injustiça fazer isso. Mas quem não precisa, por favor, nada de festa, nada de embaladas, nada de empancadões, porque isso não ajuda ninguém, ao contrário, mata. Verdade. Doutor, um grande abraço, bom final de semana. Sorte pra gente. Bom final de semana para vocês também. Até mais.